Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso espaço de troca de conhecimentos, leitura compartilhada e boa conversa. Então, o que temos para hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de troca de conhecimento, de bate-papo. A cachorra está querendo comer o fio do meu fone, mas é assim mesmo e vamos em frente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje nós temos mais um livro, mais uma amostra e sem mais delongas vamos mostrar qual é A Voz do Silêncio, a amostra desse livro hoje que nós vamos ler de Blavatsky, né? Essa autora muito conhecida e consagrada nos meios esotéricos, né? Nos meios místicos. Eu botei até aqui na Wikipédia, o nome dela é Helena Petrovna Blavatskaya, né? E a gente conhece como Blavatsky, né? Em russo ou outras línguas da mesma origem, as mulheres às vezes têm alteração no sobrenome também para o feminino, né? Então, por isso que ela, apesar de se apresentar como Blavatsky nos livros, que seria o sobrenome no modo masculino, o nome dela mesmo era Blavatskaya, né? O meu também, Nietupsky, seria Nietupska ou Nietupskaya, se fosse lá mesmo na origem, né? Então vamos sem mais delongas. Se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta de livros esotéricos, místicos, eu já vou pedir aquele like, né? Esse like ajuda muito esse vídeo a ser compartilhado na plataforma. E se você gosta de leitura em geral, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família de leitores, que toda semana tem coisas aqui aparecendo, amostra de livros e também livros que a gente lê do início ao fim, e tá sendo muito legal, tá bom? Eu tô muito feliz assim com o andamento do canal e vem fazer parte da nossa família. No caso da amostra, se você quiser adquirir esse livro, aqui embaixo tem meus links de associada da Amazon, você compra o livro pelo mesmo valor e ajuda o canal, porque a Amazon paga uma comissãozinha, as moedinhas pra gente aqui, tá bom? Tanto a versão física quanto a versão digital, lembrando que a versão digital não precisa ter o aplicativo. Bora para nossa leitura? Bora! Não precisa ter o Kindle, o aparelho, basta ter o aplicativo. Tô doida, bora lá, bora lá. A Voz do Silêncio, de Blavatsky, tradução de Fernando Pessoa, sim, Fernando Pessoa, que era um escritor famoso, né, brasileiro. Ele era tradutor e também muito ligado à área esotérica, um estudioso. O livro é a porta que se abre para a realização do homem, Jair Lote Vieira. Esse livro é A Voz do Silêncio e outros fragmentos escolhidos do livro dos Preceitos Áureos, né? Então vamos lá, a nota da edição, a gente vai passar o que tem nesse livro, né? O primeiro fragmento, A Voz do Silêncio, Os Dois Caminhos e As Sete Portas. É o livro na íntegra, né? Apresentação. A Voz do Silêncio é um texto da maturidade existencial e espiritual de Blavatsky, expressão literária do clímax de sua jornada espiritual e, por assim dizer, o seu canto do cisne, já que cerca de 2 anos depois viria a falecer. Em tudo diferente dos seus escritos anteriores, o teor desse pequeno livro, se abstrairmos as notas explicativas de Blavatsky, não é filosófico a delinear e expor um sistema doutrinário, o que for a tarefa de Isis Desvelada e a doutrina secreta, e mesmo em termos essenciais de a chave para a teosofia. Ele é, em um tempo poético e devocional, representando a figura do guru a orientar serena e solenemente o discípulo, Lanu, aquele discípulo cuja sensibilidade e coragem o converterão algum dia também em mestre. Assim, uma aura mística parece circundar as palavras deste opúsculo e suas mensagens, expressa tanto por instruções incisivas quanto por fortes imagens poéticas, fala mais ao coração do que à razão. De qualquer modo, é certo que o leitor familiarizado com os 3 grandes textos anteriores de Blavatsky, a se somarem as notas de Blavatsky para este texto, extrairá deste um proveito ainda maior. Mas a voz do silêncio, que é a voz que o discípulo corajoso e diligente acabará por ouvir, parece sugerir também que a voz ruidosa do discurso racional é aqui secundária e até dispensável. Assim,
Essa expressão verbalmente parcimoniosa e econômica de Blavatsky, em A Voz do Silêncio, busca silenciosamente mais o coração espontaneamente receptivo do que o intelecto ativo e exigente. Embora hoje fato relativamente notório, é oportuno lembrar que esse pequeno livro impressionou bastante o renomado escritor russo Leon Tolstói, que viveu de 1828 a 1910. A tradução de Fernando Pessoa, que viveu entre 1888 e 1935, outro literato renomado e consagrado, que também era ocultista, vem conferir ainda maior brilho a esta edição. Edson Bini, que fez essa apresentação. Blavatsky, uma mulher notável. E sai correndo a cachorrada, que alguém fez uma barulheira lá fora. E assim, né? Formato natural, Elas encontraram um portãozinho fechado, não vão poder ir no portão da frente. Daqui a pouco elas desistem e tá tudo certo. Blavatsky, uma mulher notável. Considerações gerais. Constitui incumbência particularmente difícil escrever um texto breve despretensioso. Não somos nem especialistas, nem historiadores, nem teosofistas sobre uma personalidade da estatura e envergadura de Madame Blavatsky. A leitora e o leitor que se motivarem por estas linhas sumárias e decididamente imperfeitas, porém esperamos estimulantes, podem e devem consultar as diversas biografias disponíveis dessa resoluta ucraniana. A propósito, mesmo os seus críticos mais ferrenhos e implacáveis não negam que ela foi uma pessoa extraordinária. Todavia, o fato de Blavatsky ter se tornado, já na juventude, mas sobretudo na maturidade e até sua morte, uma figura humana admirada veementemente por uns e condenada com igual veemência por outros, atraindo amigos e adeptos entusiastas e fervorosos por um lado, e inimigos e detratores viscerais por outro, basicamente polarizando sua avaliação e deixando pouco ou nenhum espaço para apreciações mais ponderadas e menos emocionais e tendenciosas, a nosso ver nada tem de surpreendente ou incompreensível. A história da humanidade exibe uma pleiade de exemplos desse fenômeno nos mais diversos campos da atividade humana, na religião, na política, nas artes, na ciência, na filosofia, etc. Não é segredo que pessoas incomuns encontram dificuldades para acatar padrões de conduta pré-estabelecidos e vigentes na sociedade, ou mesmo que se neguem a acatá-los. As idiosincrasias, os paradoxos e as rebeldias parecem ser uma prerrogativa dos seres humanos excepcionais. Como enquadrar uma pessoa extraordinária em uma regra concebida para pessoas ordinárias ditas normais? Ora, não há dúvida de que os chamados ocultistas não são pessoas normais. Mas voltaremos brevemente a este tema. Por enquanto, nos atemos a um quadro geral mais abrangente. A esquisitice, mesmo franca dificuldade de socialização dos gênios, é flagrantemente sentida e detectada tanto por indivíduos comuns como por governos e instituições que zelam pelos valores e leis convencionados. Afinal, não há códigos de conduta criados e promulgados especialmente para indivíduos excepcionais. Só para citar alguns exemplos aleatórios que nos ocorrem neste momento. Como esperar um comportamento normal e regular de figuras humanas como Tchaikovsky, Wagner, Van Gogh, Nietzsche, Lovecraft, Kafka e Einstein? Até gênios como Descartes e Kant, que aparentemente trilhando a via oposta, dedicavam reverentemente suas obras às autoridades constituídas, solicitando humildemente sua aprovação e seu apoio, não viviam exatamente da mesma forma que os indivíduos ordinários. As peripécias de René Descartes e as excentricidades de Immanuel Kant são notórias. Atravessando os tempos modernos e ingressando no mundo contemporâneo, percebemos que, apesar da relativa flexibilização dos costumes no Ocidente e do desaparecimento de instituições como a Inquisição e autoridades acadêmicas como os antigos decanos da Sorbonne, a manifestação de criaturas excepcionais continuou causando assombro, incômodos, escândalos e abalos nos sistemas de valores das sociedades. Ora,
B. Blavatsky, tá? Que íntimo, né? Constitui um exemplo marcante e intrigante desse fenômeno. Como opinávamos anteriormente, nada há de incompreensível nisso e que exija explicações elaboradas e complexas. De fato, era inevitável que B viesse a se converter não só em uma figura de prestígio, como também nevralgicamente controvertida no século XIX, o que, na verdade, perdura até hoje. Quase durante toda a sua vida, já na adolescência e juventude, esbarrou e mesmo afrontou convenções de toda ordem. O primeiro fator que, a nosso ver, já predispôs, por assim dizer, B contra o mundo, porém a favor de sua transformação, foi o mero fato de haver nascido mulher em um mundo patriarcal, no seu caso, no seio do Império Tsarista. Outro fator de natureza distinta, mas de igual importância, foi ela, pertencente à aristocracia, não ter se deixado encaminhar, como era a prática generalizada no que tocava às moças aristocráticas, para um casamento consumado que lhe teria assegurado uma existência ociosa, despreocupada e bastante confortável nos moldes do egoísmo e individualismo da nobreza. Não. Ela enveredou contra tudo e contra todos, especificamente pela via tortuosa e perigosa dos estudiosos e praticantes das chamadas ciências ocultas, aquela mesma estrada acidentada, áspera e pedregosa que havia conduzido no passado medieval e moderno outros antes dela e contemporâneos seus, como Paracelso, Jacques de Molay, Cornélio Agripa, Raimundo Lúlio, Eliphas Levi, mas é Levi, né? Entre outros. Não apenas ao saber e aos poderes ocultos, mas igualmente a serem perseguidos sem trégua, à miséria, ao cárcere e, na maioria das vezes, a uma morte trágica e infamante. Evidentemente, as três últimas dessas condenações e punições não eram mais aplicáveis no século XIX, mesmo contra uma mulher. Mas certamente a primeira era, a qual se somavam novas modalidades. É relevante e necessário observar, entretanto, que apesar da misoginia encerrada no que poderíamos designar como espiritualismo esotérico religioso, alojada nas tradicionais sociedades patriarcais, a presença de ocultistas do sexo feminino no século XIX é bastante expressiva, o que não significa, porém, que a mulher se tornasse isenta de pagar o alto preço por suas incursões nos domínios geralmente reservados aos homens. O número de mulheres ocultistas nesse século XIX, especialmente fecundo e produtivo do prisma esotérico, é considerável. Mencionamos algumas que se celebrizaram, além, naturalmente, da própria Blavatsky. Mabel Collins, Dion Fortune, Anne Besant e Anna Kingsford. Ô, galerinha, eu tô lendo, vamos colaborar aí? Psh. Obrigada. Esoterismo e exoterismo. Esses dois conceitos devem ser aqui tratados, ao menos de modo elementar, pois são fundamentais para o entendimento da história das religiões, do misticismo, do espiritualismo e do ocultismo. Tanto um como o outro radicam no grego devido a dois advérbios e preposições que servem de prefixos linguisticamente muito importantes. É eiso, que significa dentro, para dentro, e exo, que significa fora, para fora. No grego antigo, inclusive no moderno, temos, por exemplo, eisodos, entrada, ingresso, movimento para o interior, analiticamente, caminho para dentro. E exodos, saída, movimento para o exterior, analiticamente, caminho para fora. Que é, inclusive, o nome grego do segundo livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, ou seja, aquele que descreve a saída dos hebreus do Egito, o livro de Êxodo. O sentido primordial e ordinário desses prefixos deu origem ao sentido especial presente na história que aludimos, em consonância com outra dualidade verbal conhecida daqueles chegados ao estudo do espiritualismo, das religiões e do ocultismo, ou seja, o sagrado e o profano. Assim, no que respeita ao saber daquilo que poderíamos chamar, grosso modo, de coisas espirituais, o esotérico é aquele saber interno que se mantém exclusivamente dentro de um pequeno círculo fechado de iniciados,
um punhado de eleitos que obtiveram esse ingresso, essa admissão, por força de ingentes esforços que os tornaram capazes de superar duras provas e se fazerem merecedores dessa posição elevada. Esse saber a que tiveram acesso deve ser por eles conservado em absoluto segredo, sob pena de duríssimas punições. Desde a antiguidade remota, mas sobretudo a partir do que convencionamos denominar escolas de mistérios do Antigo Egito, existe esse, por assim dizer, confinamento do saber esotérico, reservado a uns poucos indivíduos que galgaram um elevado posto humano, graças não só à sua inteligência, mas principalmente graças ao seu empenho, seu desapego das coisas materiais e mundanas e suas qualidades morais, espirituais e psíquicas. No decorrer dos milênios e séculos, com o declínio do espiritualismo e a ascensão do materialismo, sobretudo no mundo ocidental, esse saber esotérico que se manteve oculto foi preservado geralmente pelos místicos do Oriente e pelas ordens iniciáticas ou esotéricas do Ocidente. Algumas delas são célebres, como a maçonaria, os Cavaleiros do Templo, a Ordem Rosa Cruz, a Grande Fraternidade Branca e, mais recentemente, a Golden Dawn, a Ordem Hermética da Aurora Dourada. O exotérico é aquilo do saber esotérico que, traduzido superficial e sofrivelmente, sob a roupagem das crenças, dos rituais, dos mandamentos e dos sacramentos, é comunicado e disponibilizado à grande massa dos seres humanos, que, considerados incapazes, inaptos e despreparados para receberem a ambrosia e o néctar do saber maior, recebem apenas um extrato ralo desse saber. Assim, a exoterização foi e é o processo executado ao longo do tempo de passar para fora, gradativamente, porções desse saber esotérico às pessoas em geral, exteriorizá-lo. É a esfera do religioso que se distingue do místico e do esotérico, embora beba na mesma fonte. As religiões são dogmáticas, isto é, as hierarquias sacerdotais estruturam e impõem verdades que não podem ser questionadas ou investigadas por seus adeptos, mas tão só aceitas. Daí a célebre e tradicional imagem ou analogia da figura do sacerdote como pastor e dos fiéis, crentes ou adeptos da religião como ovelhas. O primeiro conduz as segundas que, obedientes e passivas, se deixam conduzir por ele. É preciso entender que, a rigor, o contexto do exotérico é o mesmo do esotérico, até porque o primeiro provém do segundo e, ademais, eles não são incomunicáveis e estacionários. Há uma dinâmica que, ocorrendo através do tempo, transforma gradativa e dosadamente, como já insinuamos, o esotérico em exotérico. Talvez pudéssemos dizer, empregando uma imagem bastante comum, que são faces da mesma moeda. Certamente não são faces exatamente iguais, pois uma é polida e límpida, e enquanto a outra, exotérica, é embaçada e imprecisa. Nesse sentido, é possível concebermos a existência de um lado esotérico da religião, a qual é exotérica. Há um cristianismo esotérico, como há um judaísmo esotérico, que é chamado de cabala, como há um islã esotérico, que são os sufis. E assim por diante. Blavatsky, embora haja se convertido ao budismo oficial, estudou e cultivou o budismo esotérico, já que o estudo e a prática das ciências ocultas se desenvolve no seio do esotérico. Em consonância com isso, embora saibamos que há textos propriamente esotéricos, também estamos cientes de que certos textos ditos exotéricos são, se lidos e estudados interpretativamente e não literalmente no âmbito da rigidez dogmática, esotéricos. O exemplo mais óbvio disso é o Pentateuco da Bíblia, que corresponde à Torá, a qual nos remete a Cabala. Dados biográficos. Helena Petrovna Blavatsky, ou Blavatskaya, nasceu Helena Petrovna von Hahn em 12 de agosto de 1831, 31 de julho no calendário juliano, na cidade ucraniana denominada Yekaterinoslav, atual Dnipro, na província de Dnipropetrovsk, então pertencente ao Império Russo do Tsar. Sua ascendência era alemã por parte de pai e russa por parte de mãe. Tanto os von Hahn
quanto os Fadeev eram abastadas famílias aristocráticas. A avó de Blavatsky era a princesa Helena Pavlovna Dolgorukaya. Helena foi batizada na Igreja Ortodoxa Russa, que é uma versão do catolicismo. Seu pai, Piotr Alexeyev, que, nossa, estão botando em prova toda a minha ancestralidade aqui do leste europeu, né? Von Hahn, era oficial de alta patente no exército russo, atingindo o posto de coronel. Seu avô materno, Andrei Fadeev, exercia cargos... Não estou conseguindo nem ler palavras em português mais, mas vamos lá. Exercia cargos importantes como funcionário do Império. Em virtude de sua atividade, sobretudo daquele seu genro Piotr, a família mudava regularmente de cidade, começando por Romankovo e prosseguindo para várias outras cidades do Império. Entretanto, nem sempre foi possível a família conservar-se unida. Em 1835, Blavatsky e sua mãe se transferiram para Odessa, mudando o domicílio já no ano seguinte para São Petersburgo. É interessante e relevante salientar que a avó, mãe e ela mesma jamais frequentaram escolas externas, sendo autodidatas. B recebera aulas de piano da mãe e viria a iniciar seu aprendizado de francês por meio de aulas particulares. Aprenderia posteriormente mais 5 idiomas, além do russo e do francês, pelas mesmas vias. Sua jovem mãe, Helena Andreyevna von Hahn, no período de São Petersburgo até 1838, firmou-se como escritora e tradutora, sob pseudônimo. A propósito, as primeiras traduções para o russo das obras do romancista e ocultista inglês Edward Bulwer Lytton, autor do aclamado Zanoni, foram realizadas por ela. B teve vários irmãos, entre eles Sasha, morto ainda em tenra infância, Vera Petrovna e Leonid. Em 1838, sua mãe Vera e ela rumaram para Poltava, reunindo-se com Piotr, isso após uma breve estadia em Astrakhan, onde conheceram uma família de seguidores do budismo tibetano. Embora seja presumível que aquela menina de apenas 6 anos já houvesse captado alguns lampejos do ocultismo graças à atividade intelectual da mãe, o certo é que o contato com os adeptos do budismo tibetano constituiu o marco de seu bizonho ingresso nos domínios da religião e do misticismo. Posteriormente, uma célere sequência, a família von Hahn deslocou-se para Saratov em 1840, para então adentrar a Polônia. Finalmente, regressaram a Odessa. Nessa importante e enigmática cidade, a mãe de B faleceu aos 28 anos, 1842, vítima de tuberculose. B e seus irmãos retornaram a Saratov, passando a viver com seus avós maternos. Nessa época, Andrei Fadeev já ocupava um posto ainda mais proeminente na cidade. B foi uma menina não só intelectualmente precoce, como também de comportamento atípico, muito diferente de outras crianças de sua classe social, a ponto, inclusive, de preferir o convívio com crianças de classe inferior. Entre os 11 e 12 anos, como se determinado pelo destino, sua vida cruzou novamente com aquelas dos Kalmyks, os seguidores do budismo tibetano. Foi com eles que B aprendeu os primeiros rudimentos da língua tibetana. Curiosa e muito atenta com coisas que, de fato, pouco ou nada tinham a ver com os interesses de uma adolescente, descobriu um tesouro peculiar em Saratov, a saber, a biblioteca de seu bisavô, o príncipe Pavel Vasilevich Dolgorukov. Talvez tenha sido essa descoberta o fator principal na sua vocação para o ocultismo. Seu bisavô fora um expressivo franco-maçom nas últimas décadas do século XVIII. Na sua biblioteca, B viu-se diante de importantes obras do ocultismo que não tardaram a conquistá-la. Décadas depois, B evocará essa sua fase de meninice, na qual não apenas envolveu-se com leituras esotéricas, como também experimentou sua primeira manifestação de uma faculdade extrasensorial, nomeadamente a visão de um indiano. Esse teria sido o primeiro contato com um dos seus mestres ocultos.
B recorda também que entre 1844 e 1845, acompanhada de Piotr, seu pai, visitou Londres, onde se aprimorou como pianista graças às lições de Ignaz Moscheles, o conceituado virtuoso e compositor. Apresentou-se ao piano, inclusive, com Clara Schumann. Alguns de seus biógrafos consideram que essa sua viagem a Londres nunca ocorreu. Após breve estadia com sua tia Yekaterina Andreevna Witt, a adolescente de 14 anos foi levada à Geórgia, onde seu avô Andrei foi instalado em uma nova posição. Nessa ocasião, Bel narra, ela conheceu um franco-maçom russo, Alexander Vladimirovich Golitsyn, com que seu interesse pelo ocultismo foi bastante intensificado. Voltou então a ter visões de seu mestre indiano, ao que se somaram suas primeiras experiências de dissociação temporária do corpo astral, a chamada projeção astral. Em julho de 1849, B casou-se com o aristocrata Nikifor Vladimirovich Blavatsky. Tudo indica que o fez por pressão de sua família, até porque logo depois tentou mais de uma vez fugir do palácio no qual fixara a residência com o marido, diante do que Nikifor acabou capitulando e a liberando para o regresso à sua família. É quase certo que B se negou a cumprir seus deveres conjugais. 4 decênios depois, 40 anos, B declararia que se mantivera virgem toda a sua vida. Dispensando aqui a favor da concisão outras destinações de B, vemo-la agora em Istambul, após haver frustrado o intento de seu pai de tê-la de volta em Odessa. Istambul seria, algo questionado por alguns biógrafos, o seu ponto de partida para encetar viagens a diversas regiões do planeta entre 1849 e 1858. Com uma certa condessa Sofia Kizelyova e crescentemente motivada pelos temas esotéricos, a jovem B, agora com 18 anos, visitou lugares significativos no Egito, da Grécia e do leste europeu. Merece destaque nessa oportunidade seu contato duvidoso, segundo alguns, com um mago copta chamado Paulus Metamon. Em 1851, encontramos-la na capital da França, onde veio inteirar-se a respeito do mesmerismo, assunto que agitava os meios devotados ao psiquismo na época. Atravessando o Canal da Mancha, ela na Inglaterra, ocasião em que conheceu pessoalmente o indiano, a ela se manifestava sazonalmente em visões desde sua infância. O B o chamaria doravante de Mestre Moria, que no caso, tá na Fraternidade Branca, no Raio Azul, é o chefe do Raio Azul, vamos dizer assim. Não sei se é chefe que fala, mas enfim. Os relatos de B acerca das precisas circunstâncias em que se encontram, devemos admiti-lo, são confusos e mesmo incongruentes. De qualquer modo, esse encontro tornou-se decisivo na trajetória de B, pois Moria teria lhe comunicado que a incumbiria de uma missão que exigiria sua presença no Tibete, país de forte apelo místico situado no sopé do Himalaia, a maior cordilheira do planeta, denominado Teto do Mundo. B, contudo, executaria aí no percurso tortuoso, somente conseguido ingressar no Tibete mediante consideráveis esforços em 1856. Durante os 5 anos transcorridos antes de cruzar a fronteira com a Caxemira, B visitou uma larga gama de localidades, conhecendo e interagindo com as mais diversas culturas, constantemente fiel ao seu desígnio de contatar, estudar e vivenciar as mais variadas expressões do esoterismo. Esteve no Canadá, nos Estados Unidos, no México e inclusive na América do Sul, países andinos, e ainda há quem sugira que esteve também no Brasil. Nesse seu nomadismo incessante, rumou para a Ásia, alcançando o Ceilão, atual Sri Lanka, e a Índia. Sua estadia na Índia foi mais duradoura sob a orientação de Mestre Moria, com o qual vinha trocando correspondências. Seu retorno à Europa ocorreu em 1854 na Inglaterra. A próxima escala incluiu novamente os Estados Unidos, o que foi sucedido por uma guinada que a devolveu à Índia após uma rápida estadia no Japão.
Os pormenores sobre sua entrada no Tibete são um tanto inconsistentes, dando margem a concluirmos que adentrou aquele país em 2 ocasiões, mediadas por uma nova estadia na Índia e em Java. Mais uma vez na Europa, regressou à França, fazendo constar no seu circuito a Alemanha. Presumivelmente saudosa de sua família e de sua terra, reencontrou tanto uma como outra em 1858, quando contava 27 anos. Conforme ela mesma registra, foi a época na qual percebeu sua capacidade de mover objetos à distância, telecinese, associadas à clareaudiência. Suas faculdades extrasensoriais ganhariam grande impulso nesse período. Retomando suas viagens, visitou a Itália, a Romênia, mais exatamente a Transilvânia, que é aquela lá, no leste europeu, e a Sérvia. Em 1867, a encontraremos na Hungria. Ainda com base em seus próprios relatos, em 1867, Moria convocou para a reunião consigo na Turquia, em Istambul, quando empreenderam juntos uma viagem ao Tibete, onde B conheceu seu segundo mestre oculto, Koot Rumi. Foi nesse ensejo que B se inteirou mais estreita e profundamente do budismo tibetano. No Tibete, ela o declara, teve acesso a textos antigos escritos em Senzar, idioma sagrado que no prefácio de A Voz do Silêncio, ela qualifica como língua sacerdotal. A fonte desses textos foi o mosteiro Tashilhunpo, localizado em Shigatse. Embora o acesso aos textos tenha sido possível, não o foi o ingresso de B ao mosteiro. Sob as instruções e a supervisão de Moria e Koot Rumi, esse período, de 1868 a 1870, revelou-se bastante frutífero para o desenvolvimento dos poderes extrasensoriais de B. Seus mentores eram detentores das mais diversificadas faculdades, tais como telepatia, clarividência, projeção astral e ubiquidade. B foi então considerada apta e preparada para executar sua missão. Na Grécia, viria a conhecer seu terceiro instrutor do saber oculto antigo, mestre Hilarion. Acho que agora é quem comanda, o comandante da Chama Verde, mestre Hilarion. A caminho do Egito, na embarcação SS Eumônia, uma tragédia de grandes proporções ocasionadas por uma explosão a bordo viria a ceifar a vida da maioria dos passageiros. Esse fato ocorreu em julho de 1871 e B foi uma das 16 pessoas que sobreviveram. A primeira etapa da missão de B contemplava uma tarefa visivelmente oportuna e de enorme importância, porém extremamente árdua, ou seja, defender o espiritualismo contra céticos e materialistas, o fazendo atestando a realidade daquilo então correntemente denominada fenômenos espíritas. Porque o espiritismo estava ali, né? Com Allan Kardec, que vai falar aqui mais à frente, estava ali em ebulição. Naquele momento, afloravam na Europa sobremaneira 2 correntes espiritualistas. Uma do britânico Frederick William Henry Myers e a outra do francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que adotaram o nome de Allan Kardec. No Cairo, B criou, juntamente com Emma Cutting, uma associação espírita cuja doutrina exotérica era essencialmente kardecista. Essa iniciativa resultou em um completo fracasso e a instituição se revelando sumamente efêmera. Não durou sequer um mês sob a alegação de B da falta de médicos autênticos nas sessões. Mas, ao menos, a estadia de B no Cairo foi proveitosa porque conheceu 2 personalidades incomuns. O egiptólogo Maspero e mais um de seus mestres, Serapis Bey. Serafis, eu acho. Mas, enfim. Depois de um percurso pelo Oriente Médio, B voltou a respirar os ares de sua cultura, ficando por algum tempo com sua família em Odessa. Em 1873, dirigiu-se à Romênia para, em seguida, rumar para uma capital francesa. Em Paris, é estabelecido mais um marco da trajetória de sua vida e de sua missão. Em 8 de julho de 1873, acatando o norteamento de Moria, B desembarcou na cidade de Nova York. Necessário se faz observar que, desde sua chegada a Nova York, é presumível que suas infindáveis e infatigáveis viagens pelo mundo deixaram de ser financiadas por seu pai ou, ao menos,
a ajuda financeira proveniente dele passou a ser formidavelmente escassa, pois B foi residir em uma cooperativa feminina, na qual principiou a ganhar a vida por conta própria. Foi em função de sua atividade profissional ligada à propaganda e à publicidade que B granjeou um certo prestígio em Nova York, graças a uma entrevista concedida a Ana Ballard, jornalista do The Sun. O desconforto financeiro veio a ser afastado por conta da morte de seu pai em 1873, quando ela herdou uma considerável fortuna que lhe permitiu de imediato mudar para um luxuoso hotel. E assim a gente fica por aqui, não aparece para vocês, mas vem uma janelinha. Gostou da amostra? A Voz do Silêncio e outros fragmentos escolhidos. A gente não chegou no texto em si, a amostra não traz o texto em si, mas traz fatos bastante interessantes, né? Se você não conhece a biografia da Helena Blavatsky, traz fatos bastante interessantes sobre a vida dessa autora espiritualista, esotérica, fundadora, né, cofundadora da Sociedade Teosófica, né, e que se aplicou muito nesse estudo. Bom, eu espero que você tenha gostado, que você tenha curtido esse livro. Lembrando que aqui a gente tem uma playlist com várias amostras de livros, caso você tenha interesse em conhecer mais algum. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Espero que você cuide-se bem, que você fique bem, e a gente volta num próximo vídeo com mais um livro, mais uma amostra, mais um compartilhamento de saber e cultura. Um grande beijo, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau, 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 galerinha!